Da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E dando sequência ao ciclo de entrevistas com os candidatos ao Senado por São Paulo, eu converso agora com Edson Aparecido, que é do MDB. Bom, boa noite, Edson Aparecido. Bem-vindo, muito obrigada pela sua participação. Boa noite, Denise. É um prazer muito grande estar aqui na sabatina aqui da TV Gazeta. Bom, o senhor é do MDB, que tem a Simone Tebet como candidata à presidência na aliança com Cidadania e PSDB. Foi cogitado para vice de Rodrigo Garcia, candidato ao governo, saiu do PSDB, foi para o MDB e no final o senhor acabou sendo candidato ao Senado. Eu queria saber como é que fica a situação de São Paulo, com esse palanque meio que dividido, não é? Porque o vice de Rodrigo Garcia, do União Brasil, né, que também tem candidato agora à presidência. Como é que fica essa situação aí de palanque, de apoio, de alianças? Olha, Denise, o governador Rodrigo Garcia é o único candidato ao governo de São Paulo que tem 4 presidentes da República no seu palanque. Isso mostra exatamente a amplitude da sua candidatura, tem um leque de alianças de 9 partidos, né, defende uma plataforma que é dar continuidade àquilo que foi feito em São Paulo e inovar, né, nos novos desafios que o Estado tem, mas isso mostra exatamente esta amplitude, né? São 9 partidos, nós temos partidos que apoiam o Lula na nossa chapa, nós temos partidos que apoiam a Simone Tebet, nós temos partidos que apoiam a Soraya e temos também partidos que apoiam o Bolsonaro, né? Eu acho que isso demonstra que para nós, para a nossa coligação, para o Rodrigo e para mim, o mais importante é defender São Paulo, é debater o Estado de São Paulo, né? Quando se centraliza a discussão única e exclusivamente no debate da eleição nacional, a gente acaba não discutindo aquilo que os cargos que a gente concorre efetivamente deve discutir, né? No meu caso, como senador, o que nós temos procurado discutir é que São Paulo precisa de um senador independente, forte, né? Que esteja em Brasília defendendo os interesses do Estado, porque o senador defende e representa o Estado. Para você ter uma ideia, o ano passado, São Paulo, dos impostos arrecadados em São Paulo, 716 bilhões de reais foram para Brasília, só voltaram 47. Né? O próximo Congresso seguramente vai fazer a discussão do novo Pacto Federativo. Né? A Constituição de 88 definiu atribuições, responsabilidades e financiamento das questões públicas, da saúde, da educação, da segurança pública, e hoje o que a gente vê é uma deformação muito grande em relação a isso. Então, eu quero, se Deus quiser, ser senador por São Paulo, para defender um novo pacto, para que São Paulo não seja prejudicado nessa divisão institucional que nós temos, defender a necessidade, né, da reformulação da tabela do SUS. Está congelada, para você ter uma ideia, há 15 anos. E né? O senhor era secretário da Saúde aqui de São Paulo, né? Exatamente, eu fui secretário de Saúde durante o período da pandemia, junto do prefeito Bruno Covas, e nós pudemos perceber exatamente o quanto ainda é pequeno o financiamento público da saúde pela União. Né? Há 15 anos atrás, para você ter uma ideia, o Ministério da Saúde repassava para estados e municípios R$10 numa consulta de um clínico geral. 15 anos depois, continua repassando apenas R$10. Né? Quem tem que complementar isso são os municípios, são o Estado. Então, é preciso que essa discussão seja feita, é preciso que São Paulo seja tratado, né, com a seriedade de ser o principal Estado que contribui com a riqueza do país. Agora, mais do que o Pacto Federativo, essa questão que o senhor colocou de quanto São Paulo manda de impostos para o governo federal e o quanto recebe de retorno, nós tivemos recentemente o teto fixado pelo ICMS, isso leva o Estado a perder receita e se imagina que o próximo governo vai levar adiante as discussões sobre uma reforma tributária. E nós temos nessas propostas de reforma tributária a inclusão do ICMS, do ISS estadual também, na tentativa de unificação e redistribuição da carga tributária. Como é que o senhor vê essas discussões? Dá para ter a revisão do Pacto Federativo paralelamente a uma reforma tributária? Eu acho que sim. A questão da reforma tributária, ela já vem sendo discutida em alguns aspectos ou isoladamente com algumas questões já há muito tempo pelo Congresso Nacional.
mas é evidente que nós precisamos de uma legislação, de um arcabouço e de uma decisão entre Estados e União que possa ter um caminho de planejamento mais definitivo por parte dos Estados, né? Você veja que esse recurso que vai para Brasília acaba, às vezes, financiando, inclusive, o governo federal envia para alguns estados para retirar empresas de São Paulo para se instalar em outros estados, né? Isso, inclusive, não alterou a qualidade e a extensão do PIB desses estados. Então, eu acredito, sim, que a questão da reforma tributária precisa ser discutida. Você veja agora, o governador Rodrigo Garcia tomou uma atitude importante quando o governo federal colocou a questão da redução do ICMS da gasolina. O São Paulo foi o primeiro estado que reduziu o imposto. Obviamente, depois o governador pediu ao Supremo Tribunal Federal que houvesse uma recomposição desse recurso que foi injetado pelo governo de São Paulo e ganhou, e vários estados ganharam. Mas é evidente que nós precisamos ter um novo arcabouço jurídico, e uma reforma tributária, sem dúvida nenhuma, é também uma prioridade na discussão do novo Congresso. Agora, voltando à questão política, a gente estava falando da aliança, o senhor falou dos vários candidatos que estariam no palanque apoiando Rodrigo Garcia. Agora, como fica essa situação no segundo turno das eleições? No caso de mantida essa polarização entre o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro, essa aliança apoiaria um dos dois, ficaria dividido? Há algum entendimento nesse sentido? Não, nenhum entendimento, ao contrário, a eleição acabou de começar, né? O horário eleitoral começou na sexta-feira, né? Como eu disse aqui, o leque de apoios, nós temos mais de 600 prefeitos que apoiam a nossa coligação, o governador e a mim, né? Uma chapa de candidatos a deputado estadual e federal muito grande. E nós temos, efetivamente, o que é mais importante durante o processo da eleição, nós temos uma história para contar, serviços prestados ao Estado. São Paulo avançou muito nos últimos anos, né? Em todas as áreas, né? Se nós formos comparar, para você ter uma ideia, a situação que nós temos hoje em São Paulo com outros estados, se você for pegar o segundo estado mais rico do país, que é Minas Gerais, deixou de pagar funcionário público, não aumentou ao longo desses últimos 20 anos 1 metro na sua rede de metrô, né? Teve que federalizar as suas estradas. O Rio de Janeiro, que é o terceiro estado mais rico do país, a mesma coisa. Teve que federalizar os hospitais, porque não tinham como pagar os seus hospitais. Diferente daquilo que aconteceu em São Paulo. São Paulo tinha 50 hospitais públicos, hoje tem mais de 103 hospitais, aliás, né? São Paulo hoje tem mais de 11 mil quilômetros em estradas sendo construídas. Então nós acreditamos que agora, com o início do horário eleitoral, com esse debate, nós não temos dúvida nenhuma que a população vai tomar conhecimento das informações. O Rodrigo vai para o segundo turno, eu não tenho dúvida nenhuma, e aí vamos fazer o debate do segundo turno com aquele que for ao segundo turno. Mas acho que discutir essa questão antecipada agora, eu acho que não faz a gente fazer o bom debate com a população. Eleição é o momento que você compara currículo, compara história, vê o que cada candidato está apresentando para o seu mandato, né? Eu acho que isso é o mais importante nesse momento. Eu estava pensando no governo federal, agora tem uma questão que é colocada também em rejeição a determinadas medidas. O senhor estava à frente da Secretaria da Saúde, a gente sabe que muitos empresários aqui em São Paulo ficaram contra essa posição, aquela história que é muito colocada pelo presidente Bolsonaro do fique em casa e depois vem a consequência na economia. A gente sabe que isso teve uma repercussão em termos de rejeição, não é? O ex-governador João Dória teve problemas com relação a isso, Rodrigo Garcia também enfrenta problemas com relação a isso. Que recado que o senhor daria para os empresários, né, que sofreram as consequências da pandemia? A gente sabe que o senhor seguiu todo o protocolo, né, para controlar mesmo a pandemia, mas ficou essa sensação de que São Paulo possa ter exagerado. Olha, Denise, primeiro aqui em São Paulo, tanto no Estado como na Prefeitura, fazer um registro da importância dos nossos profissionais de saúde, o papel que eles tiveram. São Paulo não deixou de tratar uma única pessoa que precisasse de tratamento. Aqui na capital nós tínhamos 20 hospitais, passamos a ter 30 hospitais. Tivemos um sistema de vacinação da população, para você ter uma ideia, de quase 700 pontos de vacinação. São Paulo é a cidade que mais vacinou no mundo, mais do que Nova York, do que São Francisco, do que Berlim, do que Londres. E foi isso tudo que permitiu a vida voltar mais rapidamente ao normal.
né, o setor econômico voltar a trabalhar com tranquilidade, com segurança, nós preservarmos a vida. O Estado de São Paulo, para você ter uma ideia, nesse último período, no último ano, nós crescemos 5 vezes mais do que o país, do que a média do país. Então, na realidade, se você for ver as medidas que foram aqui adotadas, elas, ao mesmo tempo que protegeram a vida, elas também protegeram a volta rápida e segura da atividade econômica. Tanto é que o Estado de São Paulo cresceu, como eu disse, na média, 5 vezes mais do que o país. Eu colocava isso porque tem um custo em termos de popularidade das pessoas que aderiram a uma outra discussão, que você não precisava até usar máscara, tinha uma outra versão. Né, que foi seguida. E São Paulo chamou muita atenção, até porque iniciou a vacinação. Né, então, é uma coisa com a qual os candidatos agora daqui de São Paulo, relacionados ao governo, têm de lidar. Tem que passar o recado para a sociedade em relação a isso. Inclusive, essa percepção de que São Paulo foi o estado que cresceu mais. Né? Eu acho, inclusive, se a gente tiver que fazer, eu que estive à frente da Secretaria de Saúde aqui do município, se tivesse que fazer reformular alguma coisa olhando para trás, eu diria a você que talvez o mais importante teria sido a gente usar máscara mais cedo, né? Porque a máscara foi uma atitude e uma decisão muito simples, mas que protegeu as pessoas, né? E a gente, obviamente, era uma doença desconhecida, o mundo todo ainda não sabia lidar com ela. Talvez se a gente tivesse usado máscara um pouco antes, a gente teria protegido ainda mais as pessoas, né? Mas eu acho que acredito assim que o mais importante, uma crise sanitária global, como foi a pandemia, o mais importante foi ter os pés no chão, né? Seguido a ciência, né? Procurado exatamente proteger as pessoas, proteger a vida e, ao mesmo tempo, procurar proteger a renda, o trabalho, que foi o que nós fizemos em São Paulo. Agora, a gente viu muito a polarização política começando exatamente nessa fase por um posicionamento diferenciado do governo federal. E aí a polarização foi chegando à questão das urnas, agora o sistema eleitoral, esse questionamento todo. Como é que o senhor avalia o ambiente político hoje do Brasil? Olha, Denise, a questão da polarização, ela sempre houve. Desde a retomada do processo democrático, talvez na primeira eleição de presidente não. Mas a partir daí, sempre 2 candidatos tiveram 80% dos votos, né? Se você for pegar as últimas eleições, foi isso que aconteceu, né? De alguma maneira, é isso também que acontece agora. Mas nunca se teve um radicalismo como nós estamos vendo agora. E acho que esse é que é o grande problema. E quando há radicalismo, você não discute as questões concretas, né? Que o cidadão precisa, né? Uma saúde melhor de qualidade, a questão da segurança pública, né? Educação de qualidade, emprego, renda, né? Fica-se só nessa discussão radicalizada, né? Que não leva a nada, que não tem consequências práticas para a vida das pessoas. Acho que o grande problema não é estar polarizado, o grande problema é estar radicalizado, né? Porque leva, evidentemente, às vezes, algumas posições, né, de insensatez fora da realidade. A realidade do país é de muita dificuldade. Nós vamos enfrentar o ano que vem problemas sérios na economia, né? E isso tudo os candidatos precisam abordar, né? Quando se polariza e se radicaliza como está se fazendo agora, não se discute as questões concretas. Eu, como candidato ao Senado, tenho procurado fazer isso. Como é que São Paulo volta a ter mais recursos? Como é que essa divisão que se tira o recurso de São Paulo volta para cá? Como é que a gente reformula a tabela do SUS para que tenhamos uma saúde pública de qualidade, né? As questões concretas da população precisam ser discutidas. A polarização, com essa radicalização, não trata dos problemas do dia a dia do cidadão. Eu falar da polarização, inclusive, porque saúde virou tema político e não foi tratado com base na ciência apenas, né? Você teve discussões políticas polarizadas em torno de uma questão que era muito séria, que era uma pandemia. Não, sem dúvida. Tanto é que essa polarização, né, um dos candidatos foi ministro da Ciência e Tecnologia, reduziu os recursos da pesquisa durante a pandemia. Como é que você pode reduzir recursos de pesquisa na ciência durante uma pandemia, né? E fez isso seguramente por conta dessa polarização, porque não pensou na ciência, não olhou o que era fundamental ser feito, que era atender o cidadão, ter vacina mais rapidamente, proteger as pessoas. A polarização radicalizada do jeito que está não interessa ao país e não interessa a São Paulo. E o Pacto Federativo tem que se dar
olhando exatamente para as prioridades dos estados e não a questão política. Né? Não, sem dúvida nenhuma, essa é outra coisa. A Constituição de 88, obviamente, ela fez uma redivisão que levava em conta que estados mais ricos colaborassem com os estados mais pobres. Isso é perfeito, isso está correto, né? Mas essa coisa foi se acumulando ao longo do tempo. Toda vez que se mexe numa legislação em Brasília ou se cria uma nova lei, e é matéria econômica financeira, invariavelmente São Paulo perde. Invariavelmente São Paulo perde. Né? O que a gente precisa discutir é o seguinte: esses recursos que vão de São Paulo, que vão para outros estados, Perfeito. Como é que estão sendo gastos? Né? Isso tudo precisa ser acompanhado pela sociedade. É isso, nós ouvimos Edson Aparecido, que é candidato ao Senado por São Paulo pelo MDB. Muito obrigada, uma boa noite. Obrigado, Denise, eu que agradeço. Laerte, Luciana.